Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, uma das fundadoras do Longidade, sou médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil e tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui com Aida Franques, psicóloga especializada em análise transacional, transtornos alimentares, obesidade, atendimento psicológico pré e pós-cirurgia bariátrica. Aliás, ela foi uma das precursoras nesse atendimento, cofundadora e ex-presidente do COESAS, que é a Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, organizadora de 4 livros e coautora de 16 livros sobre obesidade, psicologia e cirurgia bariátrica. A gente está aqui não para falar de cirurgia bariátrica, a gente está aqui para falar de felicidade para as pessoas com mais de 60 anos, os longevos. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, eu sei que é um conceito muito amplo, mas para a Ida, o que é felicidade? Olha, Andréa, felicidade acho que é um estado emocional, né, caracterizado assim pelo bem-estar, né, por satisfação, por contentamento, né? São momentos em que você está de bem com a vida, né? São momentos, não existe a felicidade não é uma coisa contínua, né, Isso. que se mantém, né? A vida, como a gente diz, a vida pulsa, né? Como até no eletrocardiograma, quando a linha está reta, é a morte. Então, a vida pulsa, né? Momentos bons, momentos mais difíceis. Então, felicidade são aqueles momentos em que você está bem, que você está com satisfação, se sentindo feliz, contente, né? Entendo assim. E que é muito pessoal, é subjetivo, é um conceito subjetivo, muito pessoal. O que é ser feliz para mim pode ser diferente de ser feliz para você, né? E independe inclusive assim, o que depende, né? O que uma pessoa precisaria para ser feliz varia de pessoa para pessoa, né? Então é um conceito muito pessoal, muito subjetivo. A gente sabe, né, que existe uma indústria da felicidade, meio que uma obrigação de você estar feliz o tempo todo no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida. Mas é interessante que mesmo essa indústria é uma indústria muito mais para o jovem, né? Isso. Como se a felicidade não existisse depois dos 60 anos, dos 70, né? E aí eu ia te perguntar isso, é possível você ser feliz depois dos 60 anos ou é uma utopia? Isso realmente não existe? Não, não é utopia. É muito, muito possível. É claro que pode ser feliz em qualquer idade, né? E principalmente, assim, depois dos 60 anos, as pessoas têm mais tempo para si mesmas, né? Na maioria das pessoas têm mais tempo para si mesmas, pode se dedicar mais às coisas que elas gostam de fazer e que antes não podiam, até por falta mesmo de tempo, né? Então, assim, a própria maturidade, a própria vivência que esses anos todos trouxeram para essa pessoa também, eu digo sempre isso, que hoje eu, né, mais de 70, eu sou uma pessoa que sou muito mais tranquila hoje, né, as coisas não me abalam tanto, né, e pensando em como eu lidava com a vida, né, nos anos anteriores, quando eu era jovem, qualquer coisa era Uma uma tempestade, tempestade. Né? Hoje, inclusive trabalhando e participando, né, em lugares em congressos, muitas vezes, e com muitas colegas, eu sou das mais velhas que frequentam os nossos congressos. As mais jovens, às vezes, vêm com algumas dificuldades. Olha, está acontecendo isso, aquilo. Tá. Calma, sabe? Aquilo para mim eu já tenho um outro olhar. Então isso tudo traz assim, a gente pode ser mais feliz por isso até, né? Porque tem menos tensões, a gente vê menos dificuldades nas coisas, a gente vê mais saídas, né? A maturidade traz essa tranquilidade para a até gente. porque com a experiência tem coisas que você sabe que se você esquentar não vai resolver nada, Sim. né? Você fala assim, não, isso aí eu já passei por isso, eu vi que não adiantou, Isso. né? Então eu vou tentar fazer de uma outra forma. E é o que você falou, né? A questão do tempo, que a gente sabe que tem mais. As mulheres, elas acabam tendo muito essa questão de, eu acho que viver melhor com esse tempo, né, com trabalhar menos. Eu vejo muito mais dificuldade nos homens, né? Você sente isso aí no teu dia a dia, no teu consultório? Muito. No consultório e na vida, de modo geral, né? Porque, por exemplo, eu participo de algumas coisas, né, que eu procuro, né, que hoje eu tenho tempo. Eu ainda trabalho, né,
mas não trabalho mais no mesmo ritmo que trabalhava, trabalho menos, tenho mais tempo para mim. Então, né, faço minha atividade física 3 vezes por semana, né? Na academia mesmo, para essa faixa de idade, a maioria são mulheres. Uhum. São alguns homens, né? E geralmente assim é uma mulher que está levando o marido junto, né? Ou é um homem que teve alguma doença grave que meio que se está lá sentiu na precisando se obrigação. O recuperar, médico né? deu uma bronca, né? Então, mas a maioria são mulheres. Faço aula de canto, Que né? legal. De coral. Também não é aberto para homens e para mulheres. Não tem nenhum homem no nosso grupo, né? São 20 e tantas mulheres, nenhum homem. Então, assim, saio com as minhas amigas, vou ao teatro lá em Sorocaba, onde eu moro, né? Você vê mulheres chegando aos grupos, assim, né? Homens só quando estão realmente acompanhados, e poucos, né? Então, eu vejo que as mulheres enfrentam melhor nesse sentido, se adaptam melhor, né? E a essa etapa da vida e desfrutam melhor, né? Porque participam, continuam mais ativas do que os homens. Isso é bem interessante, né? A gente, realmente, o homem, ele tem essa coisa do provedor, de viver para o trabalho, né? E muitas vezes, não que ele vá parar de trabalhar depois dos 60, mas parece que ele não se dá o direito de aproveitar, de... Às vezes você vê, né? Principalmente hidroginástica, você vê um homem isolado lá no cantinho, Isso, né? Ele, não sei se ele está com vergonha de estar lá, né? E mesmo no consultório, eu vejo muito isso que você falou. Eu pergunto, por que você veio? Ah, porque minha mulher marcou, porque minha filha marcou, né? Dificilmente ele fala, eu vim por mim. Até o autocuidado, né? Até o A mulher autocuidado. se cuida muito melhor. O Sim. homem é a mulher que fica insistindo e marcando, né? Como você E tá até falando. por isso que a gente acaba vivendo mais, né? Você tem isso. isso, porque o homem muitas vezes ele não faz os exames de check-up, que a gente acaba fazendo no ginecologista, Sim. né? E o se cuidar também faz parte da felicidade, Sim, né? Eu acho que muito, isso é muito. importante. Eu sei que você já comentou sobre isso, né? Da gente pulsar em termos de felicidade, mas você acha que é possível e a felicidade o tempo inteiro? Ela é necessária você ser feliz o tempo inteiro? Ou a tristeza vai e vem? E uma questão que eu tenho para você, é necessário a gente sempre medicar a tristeza? Porque parece que hoje você não pode estar triste, né? Então, você conta qualquer coisa, então vamos dar um remedinho aí para ajudar. Eu acho que a falta da felicidade, né, só é o melhor. A presença da felicidade constantemente só nas redes sociais, né? A gente está até falando de positivismo tóxico, né? Ultimamente, que todo mundo é feliz o tempo todo. Você só coloca lá maravilhas e está sempre tudo muito bem, Sim. né? Mas na vida é impossível, né? Porque é isso. A gente tem na vida muitas dificuldades para enfrentar, desafios e tudo. E é natural, faz parte da natureza humana, né? Sentir raiva, tristeza, medo, frustração, né? E aí, respondendo já, né? E aí vamos medicar cada coisa que se eu estou num momento vivendo alguma situação, né, e que estou triste ou com raiva, então vamos medicar essa pessoa, sabe? E em casos patológicos, quando isso persiste, quando se transforma mesmo numa patologia, aí sim. Mas lidar com as emoções, são emoções, né? E que a gente tem que vivê-las, né? Porque às vezes você tem que estar triste mesmo, né? Eu tenho uma paciente que ela ficou casada há 70 anos, né? Perdeu o marido e é lógico que ela estava triste. Ela falou, não, eu estava no velório, já queriam me dar um antidepressivo. Ela falou, mas eu acho que eu só estou triste, entendeu? Então, eu falei, eu também acho. Eu acho que se você não estivesse triste, eu ia estar mais preocupada. Pois é, se você vê uma pessoa que está passando por extremas dificuldades, tem uma perda super importante, está super feliz, é patológico. É estranho, aí sim, exatamente. provavelmente vai precisar de medicação, Sim. né? Porque não condiz com o que ela está vivendo. Então, acho que o objetivo é que a gente procure ter uma vida equilibrada, onde a gente possa viver de uma forma saudável, tanto a alegria, né, as coisas boas da vida, como enfrentar as dificuldades, que com certeza a vida vai eu nos acho que o trazer que também. pode chamar atenção é a pessoa não conseguir sair da tristeza, né? Sim. Acontecer alguma coisa, tal, mas ela não consegue se reerguer. Então, acho que isso é muito importante, procurar ajuda profissional. Não que a medicação seja ruim, mas eu acho que não é indicado para todo mundo, como a pílula da felicidade, que às vezes a gente escuta, não, você tem que tomar a pílula da felicidade, senão não vai, né?
E esse período é um período com muitas perdas, né? Muitas. Porque não são amigos, são família, são lugares que você frequenta, né? Que deixam de existir. E aí, assim, existia um grande preconceito com o acompanhamento psicológico, né? Dessas pessoas com mais necessidade, tipo assim, mas eu lembro que a gente encaminhava e falava, mas você acha que eu tô louco, né? O que está acontecendo? E eu já escutei isso, não, se a pessoa nunca fez terapia, fazer terapia depois dos 60 anos só vai atrapalhar a vida dela. Você concorda com isso? De forma nenhuma. Né? Então, a terapia, o acompanhamento psicológico para as pessoas, né, com 60 a mais, eu acho que até é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre isso e incentivar, porque a minha geração, essa geração que hoje tem 60 a mais, sempre teve muito preconceito em relação Sim. a tratamento psicológico, e é isso que você falou, eu não sou louca e tal, né? Então, e também assim, que uma pessoa mais velha, que é normal que ela fique mais reclusa, mais assim, porque, afinal de contas, já viveu, né? E não é isso. Né? Então, se a pessoa não está bem, se está com questões emocionais, existenciais, né? Com algumas questões que estão incomodando, atrapalhando a qualidade de vida dela, ela deve procurar, sim, a ajuda de um profissional de saúde mental, né? Porque pode melhorar muito a sua qualidade de vida. O que ela vai receber vai procurar com essas queixas e vai receber o que desse profissional? Apoio, aconselhamento, estratégias de enfrentamento para as dificuldades que ela está vivendo. Né? E com isso pode assim, dar uma guinada na vida dela, no sentido de poder, essas coisas que a gente está dizendo, de poder aproveitar esse tempo, que pode ser também um tempo muito prazeroso. Tem muita gente que só encontra a felicidade depois de aposentado, Eu depois de escuto isso muito viúva, no consultório. né? Às vezes depois que perdeu um casamento que era, né, muito fechado, Sim. muito, né, difícil e que foi levando pela vida. Então aí a pessoa ficou viúva e de repente começa a viajar, passear, ir em bailes a viver. Então, encontra a felicidade, não estamos falando daquele padrão felicidade Sim. constante, né? Mas momentos muito felizes depois dos 60 anos. Né? Muitas vezes você ficou muito, principalmente a mulher, muito dedicada aos filhos, né? É um período que você está mais livre. Tem as pessoas que também que ficam, né? A gente tem a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos estão longe, então você também tem que se preparar para isso. E às vezes eu vejo muita resistência das famílias, da pessoa procurar uma ajuda psicológica, né? Porque é muito interessante esse processo de mudança que a pessoa vai passar, porque ela vai ter um processo de reflexão e ela vai mudar. E às vezes as pessoas ficam com medo dessa mudança, né? Até porque ela deixa de ser aquela pessoa presente o tempo inteiro para a família, porque ela resolve fazer coisas para ela. Isso. Né? Então, às vezes a gente vê essa resistência, mas é importante, né, que a pessoa tenha um tempo para ela. Isso. Né? Ela tem o lado até para a gente pensar em felicidade aí, em mais momentos felizes que momentos tristes, né? Acho que isso é muito importante. E uma coisa assim, né? A gente sabe que o conceito geral de saúde hoje engloba a saúde mental também, não só a saúde física, né? E você acha que cuidar da mente e do corpo faz parte do processo de encontrar a felicidade? Muito. Eu acho que a gente, para qualquer coisa, né, que você vai viver, você precisa estar bem física e emocionalmente, né? Então, cuidar da saúde mental, né? Procurando ter, né, pensamentos saudáveis, poder ter autoconhecimento, se conhecer, saber o que sente, o que pensa, como reage, né? Então, cuidar de si nesse aspecto, ou ser cuidada, se necessário, do aspecto mental, né, de saúde mental, e cuidar do corpo, né, com uma alimentação saudável, com atividade física regular, né, e com descanso também adequado, né? Então, tudo isso, e aí sim, cuidando do corpo e da mente, que são juntos, são interligados, né, interdependentes. E com isso tudo sendo cuidado, aí fica muito. Assim você pode desfrutar, então, né, da vida, das coisas que estão disponíveis para você. Né? E isso a gente, às vezes, pensa, mas só uma pessoa com condição financeira pode, né, desfrutar melhor e tal.
tem muita coisa que você pode fazer que não depende, né? Eu ia perguntar isso, do acompanhamento psicológico, você é só para o privado ou você tem essa possibilidade no SUS também? Eu não sei dizer se no SUS tem, sabe? Eu sei que alguns centros que Em têm, assim, casos... geriatria, que tem o psicólogo. Eu acho que é É, mais difícil você encontrar a disponibilidade, sim, sim, né? sim. Tipo, toda semana, né? A cada É, 15 dias. Às vezes você tem com muitos grupos, né? Porque sim, faltam é, profissionais. é. Eu acho que agora tem essa questão, né, da idade, né? Porque estamos envelhecendo, né? O Brasil Sim, está sim. envelhecendo Sim, bastante, né? exatamente. A gente ainda não tem, parece que o Brasil não tem consciência disso, né? É, Mas é. a gente tem cada vez Então, mais pessoas mais velhas do que isso. pessoas jovens. Então, esse trabalho, né, com os geriatras e com a saúde mental, né, das pessoas com mais idade, eu acho que é uma questão de tempo para isso ter disponível para todo mundo, né? Mas quando eu estava dizendo das pessoas, né, procurarem fazer atividades, eu não estava falando só no tratamento da Sim, saúde sim. mental, né, mas de atividades mesmo. Um exemplo que eu dou, quando eu procurei a aula de canto, né, na minha cidade, e me indicaram que tinha um coral muito bom, né, para essa faixa de idade no Clube do Idoso. Uhum, Eu nunca tinha ouvido falar. Descobri esse Clube do Idoso, né, um lugar na minha cidade que é público, né, para todo mundo, uhum. e um espaço muito bom, muito bonito, que tem academia, que tem cabeleireiro, que tem aula de canto e aula de outras coisas. Só que as pessoas que frequentam não são essas pessoas simples, essas pessoas que não têm condição, Uhum. sabe? Está lá disponível, mas não sei se as pessoas não Talvez se... não tenha acesso, não sabe. Sabe? Mas você não sabia da informação, Pois né? é, ou porque não sabem da informação, isso não é bem divulgado, ou porque não se sentem pertencentes, né? Sim. Que pertencem a um grupo de pessoas que podem fazer esse tipo de coisa. Acho que isso não é para mim, Uhum. né? E tem tanta coisa, né, que você pode fazer, tem grupos, isso tem em todas as cidades, a gente vê grupos dessa faixa de idade, né, com Geralmente é o grupo atividade de terceira física, idade, exatamente. com atividade física, com passeios, com coisas assim. Então, procurar se engajar nessas coisas todas, né? Tendo saúde física e mental, poder participar dessas coisas todas que estão Sim. disponíveis por aí, procurar se informar a esse respeito, né? Até porque a saúde mental vai ter uma implicação direta na saúde física, É. né? Porque se você não está bem com você, bem com a Sim, sua saúde mental, isso vai refletir de alguma forma na parte física, né? sim. Então, é mais remédio, É, é mais internação, né? Então, tudo isso é importante. Bom, a gente está quase finalizando. O que eu queria que você falasse? Que você desse uma última dica final aí de como ser feliz depois dos 60 anos. como ser feliz depois dos 60. Bom, eu sou uma pessoa que me considero muito feliz, né? Procuro aproveitar as pequenas coisas da vida, né? Pequenas, sabe? Essa lua linda que tem feito aí, né? Essa lua grande, bonita. Então, tenho 1000 fotografias no meu celular da lua. São pequenos momentos e que me dá aquela sensação assim, né, da definição aí que eu dei de felicidade, né? De satisfação, de contentamento, né? Um encontro com uma amiga para tomar um café, né? Uma amiga que te chama para o fim de semana, né? E tudo isso são pequenas coisas, eu digo que são pérolas que eu vou pegando ao longo do dia e da vida, né? Então, estar atenta para isso. Primeiro, assim, o autocuidado, se cuidar, né? E aí engloba tudo isso que nós falamos, né? As consultas médicas regulares, de controle, né? Alimentação, atividade física. Então, procurar realmente ter uma vida saudável. E aí, tendo isso, então, se abrir para o mundo, né? E saber que você pode viver muito e tudo, né? Eu acho que a gente tem assim um mundo inteiro aberto, sabe, pela frente e com todas as possibilidades. Acho que não tem mais aquela coisa, isso não pode nessa idade, né? Você pode sair para dançar, você pode namorar, você pode fazer sexo, você pode tudo, né?
tendo saúde física e mental. Sim, né? Não, eu achei interessante, até a gente vê no esporte, né, muita coisa assim, o atleta é o jovem, agora você vê um crescimento das competições masters, né, e assim, interessante que o público é grande, antes não era, então acho que realmente a gente passou fronteiras, né, eu acho que tem que se falar cada vez mais disso, a gente vai viver cada vez mais, Isso. né, o grande problema é o viver bem, com qualidade, com saúde, que é o que todo mundo quer, né? Porque muitas vezes a tecnologia e a medicina preservam as pessoas vivas, mas elas não estão em condições boas, né? De qualidade de vida. Né? Então, acho que a qualidade de vida é fundamental para a gente ter momentos felizes e aceitar os momentos tristes também, que isso acontece em qualquer idade. Exatamente. Que fazem parte da vida. Tá joia. Muito obrigada. Eu que agradeço, André, essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso com você. É um assunto que gosto muito e que vivo, né? É a minha faixa de idade e estou sempre atenta a isso e um prazer falar sobre isso com você. Tá joia. Para vocês que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham aproveitado as dicas, ouçam e reouçam isso várias vezes, tá? Que eu acho que vai ajudar muito. E os podcasts do Longidade estão aí para ajudar vocês nessa fase da vida que pode ser muito, muito boa. Obrigada.